Você olha para você mesmo e fala assim: "Ah, eu adoro ajudar as pessoas". Você se reconhece como uma pessoinha prestativa? Esse vídeo é para você. Vou falar de prestatividade hoje. Só que eu vou falar de luz e sombra. Se você gostar do vídeo, dá um like para mim. Se você estiver curtindo o canal, se inscreve. Esse canal é feito para tecer pontes junto com você, para o seu crescimento, para a sua evolução. Ai, a prestatividade, as pessoinhas lindas prestativas, as queridas do coração. A prestatividade é uma característica linda, maravilhosa. Essa palavra vem do latim, né, de prestare, que é servir, cumprir, estar à frente, dar com cuidado. Então, ela tem muito a ver com várias palavras nossas no português, mas inclusive com a palavra prestatividade, com ser prestativa ou prestativo. Se você se reconhece assim, escute em primeiro lugar. A prestatividade, às vezes você nasceu com essa vontade maravilhosa e linda de ajudar os outros. E isso é ótimo, estamos aqui no mundo, somos pessoinhas. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente tem que entender mesmo que ajudar os outros tem que fazer parte da nossa vida. Só que você, provavelmente que tem isso quase como, né, característica principal, a gente fala que é um tipo de personalidade dentro do Enneagrama, né? Você que tem isso como seu jeitão de ser na vida, precisa tomar cuidado com algumas coisas. Você provavelmente foi uma criança que foi muito reforçada pelos cuidadores, fossem quem fossem seus cuidadores, pai, mãe, vovó, quem cuidou de você, quem te, né, ajudou a crescer de pequenininho. Você provavelmente foi muito reforçada nesta atividade de ajudar, cuidar, oferecer coisas para o outro, agradar o outro. E isso às vezes na entrelinha ficava com a troca, só assim você seria amada ou amado. Então você entrou nesse padrão e ficou nesse padrão. A outra possibilidade que também acontece com pessoas prestativas é que talvez você tenha sido uma criança que teve que cuidar dos seus cuidadores. Seja porque eles tivessem alguma limitação física, de corpo físico, seja porque eles tivessem algum tipo de transtorno, seja porque eles não tivessem condições de cuidar de si mesmos, né? Emocionalmente, às vezes, né? Alguns cuidadores não cuidam das próprias emoções e às vezes algum filho ou filha acaba amadurecendo muito rápido e entrando nesse espaço de cuidar dos cuidadores. Então, essa talvez seja uma aí das suas histórias. Meu convite é que você olhe e perceba isso. Pessoas prestativas adoram ajudar e elas fazem isso com tão automaticamente que elas nem percebem. Você talvez aí vá se identificar quando eu te falar que você já acorda, né, e passa o seu dia pensando em como você vai resolver o problema que a amiga te chamou para resolver, a historinha que está acontecendo com a sua tia, com a sua prima, com a sua mãe, com o vizinho, com o melhor amigo, né? E eu brinco que tem tanta gente pendurada em você que você acaba se esgotando, né? Você cuida de todo mundo, agrada todo mundo, menos você mesma. Pessoinha prestativa de carteirinha ali, ó, ela não olha para as próprias necessidades, né? E ela morre de medo de ser chamada de egoísta. Essa palavra é aversiva para quem é realmente a pessoa prestativa. E aí eu vou te convidar já a entender que este é um problema. Você precisa aprender a equilibrar, a se permitir olhar para si, né? Virar o olhar que está para o outro para você e cuidar um pouco de você e do que você quer e do que você precisa. Pegar um pouco dessa energia que está só em resolver o problema alheio e virar para você com muito carinho.
Segunda coisa que você vai se reconhecer aqui no vídeo, e que é que você, quando você precisa de ajuda, você às vezes vai ficar muito bravo ou muito bravo, porque ninguém te oferta ajuda nessa hora. Mas você tem que entender que precisa aprender a pedir ajuda. Pessoa prestativa normalmente não pede ajuda, ela espera que os outros ofertem, da mesma forma que ela faz. Mas os outros não são iguais a você. Então você precisa aprender a pedir ajuda e dar conta deste lugar de equilibrar, pedir ajuda com ajudar. E quero também falar para você que você precisa ir tomando consciência de cuidar de você, porque quanto melhor eu estou, melhor eu posso cuidar do outro. Então tire o cuidar de si, o olhar para si da caixinha de egoísmo e comece a olhar para isso e raciocinar aqui comigo. Vamos pegar alguma coisa do corpo físico que fica claro de entender. Imagina aí que você tá com 40 graus de febre, tá passando mal, tá de cama, tá enfiado debaixo da coberta, tá tremendo, tá péssimo. Você tem condição de ajudar alguém assim? Não tem, né? Esse é o olhar. Se eu estou saudável, se eu saio, recuperei da febre, tô bem, tal, tô disposta, eu posso ajudar melhor os outros. Isso vale para qualquer instância, também vale para o emocional, também vale para o mental. Se eu estou melhor, é melhor até para eu ajudar os outros. Então, se isso, né, se ajudar os outros é o que te motiva, comece a olhar para você e falar, nossa, quando eu estou melhor, mais saudável, mais disposta, eu posso ajudar os outros melhor ainda. Então, eu preciso ter um tempinho para olhar para mim e para cuidar de mim. Isso é importante. Então, ficaram aí minhas dicas para você. Agora, eu vou entrar um pouquinho no que as pessoas prestativas não gostam de escutar, que a gente chama das sombras da pessoa prestativa, né? Qual é o X da pessoa prestativa? Ela quer tanto, mas tanto ajudar o outro, que ela vê lá a pessoa com problema, e ela pensa, né? Eu aviso as pessoas prestativas que eu atendo, eu falo, ai, começou com o pensamento, ai, tadinho dele, tadinha dela, já acenda o sinal de alerta, porque já está a caminho de lá resolver o problema alheio. Então, se você tem bastante esse pensamento, preste atenção numa coisa. Nesta vontade enorme de ajudar o outro, você sem querer invade a vida alheia. Vai lá e resolve o problema sem perguntar nada, ponto, já resolvi. E isso às vezes para as outras pessoas é invasivo. Por quê? Porque você não perguntou nada, você foi lá e resolveu o problema. E daí vai derivar a segunda sombra, né? A primeira é a invasão. A segunda sombra é que você vai lá resolver o problema e, obviamente, né, você vai resolver do jeito que você acha que é o melhor. O seu olhar do que é o melhor jeito para resolver aquele problema. Ai, você vai ficar aqui meio bravo aqui ou brava comigo. A segunda sombra é a sombra da arrogância. Porque o jeito que você acha que é o melhor, não obrigatoriamente a pessoa que está recebendo ajuda acha que é o melhor. E às vezes não é o melhor para ela. Então, minha querida prestativa, meu querido prestativo, use a sua enorme capacidade de ajuda, use esse coração grande que você tem, mas aprenda a perguntar para o outro. O que é que você precisa? O que é que você quer? O que é que você deseja? E escute a resposta. Escute a resposta. Se a pessoa te pediu um copo de água, traga o copo de água.
A pessoa prestativa, às vezes, vai botar limão na água. Ai, não, eu vou por limão, porque limão tem vitamina C, faz bem para a saúde. Então eu vou levar o copo de água que ela pediu, mas eu vou levar com limão. E é nesse lugar, às vezes, que você escorrega. Leve, a pessoa pediu um copo de água, leve o copo de água. Isso não quer dizer que você não possa fazer perguntas de volta para a pessoa e fazer ali, né, ajudar a pessoa a refletir, quando a pessoa não tem clareza do que ela está realmente precisando. Tudo bem você fazer isso, desde que você pergunte, porque a vontade de ajudar é linda, mas às vezes ela vai ter essas duas sombras, a invasão, eu atropelo, né, o outro, faço lá o que eu resolvo o problema do outro, sem perguntar, e eu resolvo deste lugar que eu acho, que eu sei o que é melhor para o outro. E eu nem sempre sei, porque eu não sei o que mora dentro do outro. Então, vou dar aqui para você uns exercicinhos para você ir fazendo no seu tempo, devagar e aprendendo. Primeiro exercício, aprenda a pedir ajuda. Pegue algo pequenininho que você possa pedir para alguém. Vai lá e peça. Lá atrás, bem lá atrás, quando a gente não tinha celular e não tinha tudo à mão, eu convidava as pessoas a pedir, perguntar as horas para um estranho na rua, pedir a indicação de né, a direção de como eu chegava lá na rua tal, né? Agora a gente tem um mapa na mão, a gente tem o relógio na mão, isso não faz mais sentido. Mas ache algo pequenininho que você possa pedir ajuda para alguém. Pode ser para uma pessoa estranha, pode ser para alguém conhecido. Aprenda a pedir ajuda, muito importante para você. Segundo exercício, pergunte, 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 escute, escute, escute. Pergunte sempre para o outro o que é que a pessoa está querendo ou precisando. E escute a resposta ao invés de interpretar a resposta. Escute o que a pessoa está pedindo e tente ofertar dentro do que você puder, muito próximo do que ela está pedindo. Eu fiz um vídeo aí de escuta no canal, vá lá dar uma olhadinha, importante para você, a diferença entre ouvir e escutar, né? Vai lá, é muito importante a gente escutar. Para eu escutar, eu preciso parar e realmente deixar que aquela fala do outro entre em mim e seja processada em mim. E eu checo com a pessoa. Se eu sem querer, né, tenho tendência a interpretar a resposta, eu checo com a pessoa de novo, eu faço outra pergunta para ela para ver se eu entendi direitinho o que ela está precisando ou o que ela está querendo. E aí eu vou ofertar a melhor ajuda que eu puder ajudar, que eu puder ofertar. Terceiro exercício para você, cuide de você. Aprenda a fazer gestos de carinho, de ajuda, de escuta para você mesma, para você mesmo. Cheque dentro de você. O que é que eu estou precisando? Nesse exato momento, o que eu estou precisando? O que eu estou querendo? O que eu estou desejando? Desgruda de achar que isso pode ser egoísta, que você vai usar um tempo, que você podia estar ajudando não sei quem, ao invés de cuidar de você. E cuide de você. Esse é o terceiro exercício para você. Muito importante para que você esteja mais equilibrada, mais equilibrado, até para poder estar disponível e com mais disposição de ajudar os outros. Se esse vídeo ajudou você, pessoinha prestativa e adorada, querida, me conta aqui nos comentários. Se você tiver alguma história aí que você se ligou, que você foi lá ajudar e que você ou invadiu ou acabou fazendo coisa da sua cabeça que a pessoa nem sempre gostou,
você também pode me contar aqui nos comentários, tá bem?